Olá, você sabia que ainda existe em Berlim um dos maiores bunkers da Segunda Guerra Mundial totalmente preservado? E que este bunker abriga a maior exposição permanente sobre Adolf Hitler e o Terceiro Reich? Seja bem-vindo ao canal Destino Segunda Guerra e hoje nós vamos falar sobre Berlin Story Bunker, um museu imperdível mesmo para aqueles que já conhecem bastante sobre o tema, sobre o nazismo, sobre o Holocausto e sobre a destruição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E se você ainda não é inscrito no canal Destino Segunda Guerra, aproveite e inscreva-se no canal. E se quiser ficar por dentro das novidades assim que elas forem postadas, clique no sininho e você será avisado assim que um novo vídeo for postado aqui no canal. Um museu novo com pouco mais de 3 anos, que vem recebendo bastante elogios de jornalistas, de historiadores, de políticos, de representantes da comunidade judaica e do governo israelense. Todas as partes de Berlim estão 100% relacionadas com a Segunda Guerra Mundial. É impossível nós estarmos em algum lugar de Berlim e dizer que aquele lugar esteve fora da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, quando nós viajamos para Berlim, principalmente nós que gostamos da Segunda Guerra Mundial, vem aquela reflexão: o que será que aconteceu nesse local, essa praça, essa estação, esse restaurante? Será que existia durante a guerra? Será que foi bombardeado? Será que foi destruído? Será que foi reconstruído? Será que era outra coisa? E quando a gente estuda sobre a história de Berlim na Segunda Guerra, a gente consegue identificar aqueles lugares que a gente vê em livros e documentários. É uma viagem muito rica e de bastante reflexão também. Mas hoje nós vamos falar aqui exatamente de um lugar em Berlim que não foi destruído durante os bombardeios e durante a invasão e após a invasão dos soviéticos e aliados ao final da guerra. Vamos falar do bunker em Anhalter-Bahnhof. Esse bunker ficava ao lado da estação Anhalter-Bahnhof. Na época da Segunda Guerra Mundial, era a maior estação de trens de toda a Europa. Por ali, inclusive, Adolf Hitler teve a sua primeira chegada a Berlim depois da Primeira Guerra Mundial, a sua chegada depois da ascensão do Partido Nazista. Era a maior estação, a gente pode verificar em fotos históricas a grandiosidade da estação Anhalter-Bahnhof. E esse bunker ele foi construído anexo à estação, ao lado da estação, e a finalidade desse bunker é para aquelas pessoas que estavam na estação, no caso de um alerta de bombardeio, essas pessoas pelos túneis chegavam até o bunker. O bunker, durante os bombardeios de Berlim, chegou a abrigar cerca de 12 mil pessoas, com praticamente 5 pessoas por metro quadrado. E deste bunker também saíam túneis que ligavam a outras estações de metrô. Inclusive, durante os bombardeios era possível passar mais de 1 quilômetro por baixo da terra, saindo dos túneis da estação Anhalter-Bahnhof. Nós podemos até observar em fotos históricas do final da Segunda Guerra que Berlim está praticamente toda destruída, mas há um detalhe aí: o bunker junto à estação Anhalter-Bahnhof, ele permanece intacto. A estação foi toda abaixo. Essa parte externa que existia na época da guerra, hoje nós temos apenas uma parede que era a frente da estação, e hoje a estação funciona e ela está totalmente no subsolo. Somente esta parede frontal da estação a gente consegue identificar o que foi preservado da parte antiga após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E na última década, um alemão projetou este museu e, com a ajuda de um empresário, ambos conseguiram montar este museu. E dentro do bunker nós temos 2 museus: a história de Berlim desde 800 anos atrás e, principalmente para nós aqui do Destino Segunda Guerra, o Museu Story Bunker, que conta a história de Hitler, como ele surgiu desde a sua infância, a ascensão ao poder, como ele conseguiu levar a nação a se tornar nazista, a apoiar os nazistas. Então o título da exposição é Hitler, como isto pôde acontecer? É uma pergunta que todos nós fazemos, a gente que estuda a Segunda Guerra Mundial, como surgiu o nazismo, o Holocausto, as consequências do nazismo. A gente sempre pergunta como isso pôde acontecer, como uma pessoa conseguiu fazer a cabeça de uma nação inteira e levar o mundo para a destruição. E é exatamente isso que chama a atenção de todos aqueles visitantes, todas as pessoas que vão ao museu no bunker. Então a gente consegue ver ali, desde a infância de Hitler, a sua juventude, quando ele começa a se interessar por artes. Aí eu abro um parênteses, mas o pouco que a gente para olhar as obras de Adolf Hitler, nos chama a atenção alguns detalhes das obras dele que são chocantes, são coisas assim
que nos chama a atenção por estar faltando alguma coisa, ou ter alguma coisa diferente de obras que a gente, que é leigo em artes, está acostumado a ver. Então é bem interessante essa parte. Provavelmente não são obras originais, mas são cópias das obras de Adolf Hitler. Então a exposição Hitler, como isto pôde acontecer, essa exposição está em 3 andares desse bunker, mais de 3.000 metros quadrados, em 38 ambientes, desde o nascimento de Hitler até o fim da Segunda Guerra Mundial. São centenas de imagens que nunca foram expostas em qualquer outro lugar. Esse museu está todo ele baseado nas pesquisas de Harald Sandner, um historiador que ficou mais de 25 anos fazendo esse documentário. Então é um documentário ao vivo, que a gente pode ver em 38 ambientes diferentes, com mais de 800 imagens, mais de 300 painéis, mais de 2.000 ilustrações e principalmente centenas de fotos nunca antes vistas. Por mais que a gente tenha estudado, são fotos inéditas que só existem naquele museu. É uma pena nós não podermos tirar fotos, é um museu privado, então todas as fotos internas são as fotos que eles disponibilizam para a divulgação do museu. É uma visita com audioguide em alguns idiomas, não existe no português, mas para quem entende o espanhol, o inglês, é muito fácil de visitar. A gente vai ditando ali o ritmo da visita. Eles sugerem que a visita dure de 2 a 3 horas, mas eu acredito que é impossível a gente que gosta da Segunda Guerra Mundial conseguir ver tudo durante 3 horas. São 5 temas principais. Primeiro, como surgiu Adolf Hitler, como ele se tornou nazista. Segundo, como as pessoas votaram nele. Terceiro, como ele chegou ao poder. Quarto, como surgiram os campos de concentração e o Holocausto. E uma última parte, como os generais e os soldados seguiram Adolf Hitler até o fim. Então, o aspecto da perseguição aos judeus ele é muito bem colocado nesse museu, inclusive com muitas imagens chocantes e várias reflexões também em torno disso. Um exemplo, como muitos países no mundo rejeitaram refugiados judeus e principalmente, infelizmente, o sofrimento das vítimas. Por isso ele tem sido um museu muito admirado por líderes judeus, por representantes da comunidade judaica, porque assim como os campos de concentração, os memoriais de campos de concentração preservados, é o que tem que se mostrar para que coisas desse tipo nunca mais aconteçam. Além disso, o museu fala também daqueles que tentaram resistir ao Hitler durante a sua ascensão, fala do apoio dos seus generais, fala do dia D, da cronologia também da Segunda Guerra Mundial. E por fim, uma das partes mais interessantes do museu é uma réplica que fizeram do bunker de Hitler. Sabemos que o bunker de Adolf Hitler ficava mais de 1 quilômetro de Rauterbahnhof, a chancelaria ficava mais de 1 quilômetro, pelo menos até onde nós sabemos, foi totalmente destruído. Existe apenas uma placa indicativa do local onde se situava o bunker da chancelaria do Reich, mas no bunker da Rauterbahnhof, ao final da visita, nós temos uma réplica de como eram as instalações particulares, as instalações pessoais de Adolf Hitler no bunker da chancelaria. O Führerbunker relata ali como era o espaço de Adolf Hitler, o espaço mais íntimo ali de Adolf Hitler, e também ele conta ali toda a história do bunker da chancelaria, como era o bunker, existe uma maquete do bunker, e conta também como é que foram os últimos dias do bunker da chancelaria, a invasão dos soviéticos e a morte de Adolf Hitler. Então essa visita com o título de Como Tudo Acabou, como acabou a Segunda Guerra Mundial, como Hitler viveu os seus últimos dias, com documentos e principalmente a réplica do bunker de Adolf Hitler. É uma visita que, se você viaja para Berlim e quer saber alguma coisa de Segunda Guerra Mundial, eu recomendo este museu, o Museu Story Bunker, na Rauterbahnhof. É uma estação de fácil acesso, bastante movimentada, e para acessar o bunker você tem que sair da estação e ela fica ao lado de um parque esportivo, um campo de futebol, onde era a estação original em Rauterbahnhof. Se você um dia estiver na Alemanha, em Berlim, e quiser conhecer um bunker com a história da Segunda Guerra Mundial, eu recomendo Berlin Story Bunker e a exposição Hitler, como isto pôde acontecer. Se você gostou da história, curta, compartilhe, deixe aqui seus comentários também. Então, você já pensou em ter como próximo destino de viagem um destino Segunda Guerra?